E aí, pessoal, beleza? Como vocês estão? Meu nome é Thiago Stouco e eu espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos ao Pra Pensar. Seguinte, hoje eu quero falar sobre outra adaptação cinematográfica, para variar, e como é de um diretor que eu gosto muito, do Christopher Nolan. Ele tá adaptando a Odisseia, de Homero. Então eu quero falar um pouco sobre o livro, os livros, na verdade, né? Homero escreveu dois contos, a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada, ele escreveu século VIII antes de Cristo. Tem bastante tempo, tem mais de 2000 anos essas histórias. E primeiro foi a Ilíada. Eu li os dois, eu tenho os dois aqui. A Ilíada e a Odisseia. São do Círculo do Livro, são do meu coroa, os primeiros livros que ele comprou, os primeiros livros que eu li, que eu peguei pra ler. Então eu vou falar um pouquinho primeiro da Ilíada, rapidinho. A ideia é falar da Odisseia, mas falar da continuação sem falar da premissa fica complicado, né? Então vamos lá. Esse aqui, já tivemos várias adaptações cinematográficas das obras de Homero. Desde 54, se eu não me engano, começou a adaptação, tanto cinema quanto TV. E essa aqui, a adaptação mais famosa é de 2004, que é o filme Troia, do diretor é o Wolfgang Peterson, não lembro. Algo assim. E não é uma adaptação fiel, porque o livro mesmo, ele conta a história, ele entra 10 anos já quando tá rolando a Guerra de Troia, a invasão de Troia. E aqui nem tem a queda de Troia, não tem nem o cavalo de Troia aqui. Aqui é sobre Aquiles, a ira de Aquiles. O que mudou o curso da história da Grécia. Quando ele, no momento que ele decide se retirar do campo de batalha, que aí ele arruma treta com o Agamenon, depois com o Menelau. O Menelau eu não lembro se ele arruma treta. O Menelau é o rei de Esparta, o marido da Helena de Troia. Quer dizer, Helena de Esparta, né? Depois ela vira Helena de Troia. Aqui o ápice, na verdade, é quando o Príamo vai resgatar o corpo do Heitor. Aqui tem o Aquiles, a treta do Aquiles, quando o Heitor mata o Próctolo, o primo do Aquiles, achando que era o Aquiles, Aquiles mata o Heitor. Aí o Príamo, o rei de Troia, vai lá, encontra o Aquiles, pede o corpo do Heitor de volta para fazer o enterro merecido, né? Do troiano, do príncipe troiano. E depois, a hora que o Aquiles sai da guerra. Mas não tem a conquista de Troia, não tem o final da história. Não, é bem diferente do filme, desse de 2004. Mas é muito bom. Se vocês, para assistir esse novo do Christopher Nolan, a Odisseia, que é a sequência, seria interessante a galera assistir esse do Wolfgang, o filme de 2004. Nossa, 2004, já tem mais de 20 anos já. Puta que pariu. É muito boa a história. Se você gosta de mitologia grega, é o ápice. É o ápice. Não tem nada. E aqui a gente entra na Odisseia. Aqui, vocês estão vendo, é a Penélope, a esposa do Odisseu. Por que chama Odisseia? Porque nós criamos essa coisa de Odisseia, né? Tudo que a gente vai fazer algo comprido, algo que exige demais da gente, a gente chama de uma Odisseia. É baseado nisso aqui, nesse livro aqui. Toda essa referência é em cima do livro, da obra do Homero, da Odisseia. O que tem aqui? 10 anos depois, porque a Guerra de Troia dura 10 anos. Depois desses 10 anos, quem sobreviveu, no caso o Odisseu, entenda, Odisseu, os romanos depois mudaram o nome do Odisseu para Ulisses. No original mesmo, na Odisseia, o nome dele é Odisseu. Não sei porque os romanos são uns pau no cu. Eles mudaram tudo, eles pegaram toda a cultura grega e mudaram os nomes e falaram, não, é nosso. Filhos da puta. Além de eles se apropriarem do negócio, eles mudaram tudo e falaram, acho que é melhor trocar o nome dos deuses, Zeus, Ares, essas coisas. Não, põe Júpiter, Marte, põe o nome dos planetas, fazer uma associação. Bom, é um caralho. Pra você ter uma ideia como o ser humano faz isso desde que o mundo é mundo. Nada se cria, tudo se copia ou se adapta. A não ser 800 anos antes de Cristo. Você tem algumas ideias originais ainda. Então vamos lá. O que fala a Odisseia? 10 anos, acaba a Guerra de Troia, Odisseu enterra o Aquiles e volta para casa, decide voltar para casa. E aí começa toda a treta, porque ele para na ilha de um cíclope, do Cíclopes, na verdade, esqueci o nome da ilha. E ele fica aprisionado com os homens, eles estão procurando mantimentos, coisa para abastecer a nau deles e... nau é o nome dos navios gregos na época. Para abastecer a nau deles e continuar o caminho. Só que eles entram na caverna de um cíclope e o cíclope fecha a entrada, uma pedra gigante, e tranca todo mundo lá dentro. E ele fala pros caras, todo dia eu vou comer um de vocês. E ele começa a comer, todo dia ele começa a comer um tripulante do Odisseu.
E aí os caras se juntam, tal, fazem um esquema, eles pegam um tronco de árvore, esculpem a ponta, fazem uma estaca gigante e cegam o Cíclope. E aí eles conseguem, o Cíclope abre a caverna, né, pra chamar os irmãos dele pra pedir ajuda. E aí nessa hora os caras, a tripulação do Odisseu consegue fugir. Os Cíclopes, eles são... É muito louco essa parte dos Cíclopes. Eu tava conversando com um amigo meu outro dia. Dessa coisa de existência de fósseis e não sei o quê, e interpretação, e papapá, ppp. O que acontece? Na parte da Grécia, os caras acharam... Isso lá atrás, isso eu tô falando dos gregos, tipo, quase 3.000 anos antes de Cristo, se não mais. Eles acharam o crânio de um mamute anão. E foi baseado nesse crânio que eles tiveram essa ideia de pessoas gigantes. Como tem só uma cavidade central, eles achavam, baseando-se nos crânios humanos que eles já conheciam, 2 cavidades oculares, eles viram essa do mamute anão e acharam que essa era uma única cavidade ocular. Então, e é uma cabeça gigantesca, eles acreditaram que era um ser gigante com apenas um olho. E aí nasce a mitologia dos Cíclopes, baseado num fóssil achado do qual eles não tinham qualquer entendimento sobre o que era. Enfim, imagina quantas vezes isso já aconteceu no curso da humanidade com outras coisas que nós descobrimos e catalogamos e depois com o tempo tem que reeditar e falar, não era bem isso, era isso aqui. Bom, se é pra arrumar, se é pra corrigir, maravilha, melhor do que deixar torto. Então o que acontece? O Cíclope, ele abre a caverna dele e sai correndo pra chamar os irmãos dele pra pedir ajuda. E os irmãos dele vêm correndo e perguntam, o que aconteceu? O que aconteceu? Porque o Odisseu, a hora que ele entra na caverna e o Cíclope pergunta quem é o líder, ele fala que o nome dele é ninguém. Ligeiro. Odisseu, a maioria das batalhas dele, ele ganha pela cabeça, não pela força. Isso é sensacional. Com exceção do fim da Ilíada, que aí ele desce o sarrafo nos caras. Mas eu vou chegar nessa parte. Na Ilíada não, na Odisseia. Então, o Cíclope pede ajuda pro irmão deles e os irmãos dele, e eles perguntam, quem foi que fez isso com você? Quem foi que te cegou? E ele grita, ninguém, foi ninguém. E os Cíclopes ficam meio confusos, né? Tipo, como foi ninguém? E aí ele volta pra casa dele, pro penhasco, e nisso o Odisseu já tá no mar. E aí o Odisseu, num momento de orgulho, muito louco isso, o orgulho às vezes é foda, né, mano? Ele grita pro Cíclope, ele fala, eu quero que você saiba que que o homem que te cegou e que conseguiu fugir de você é Odisseu, o rei de Ítaca. E aí o Cíclope, como filhos de deuses diretos, filhos do Poseidon, ele pede, esqueci o nome do Cíclope, ele grita pro pai dele do penhasco, Poseidon, para impedir que o Odisseu jamais retorne para casa dele. E aí começa, de fato, a Odisseia. Porque aí o Poseidon começa a cagar tudo, impedir de todas as formas possíveis o retorno do Odisseu para Ítaca. E são as divindades que aparecem nesse são essencialmente Poseidon e Atena, principalmente Atena. Atena, como é a deusa da inteligência, a deusa da guerra, ela acompanha o Odisseu o tempo inteiro, ajudando o Odisseu. Aí aparece a coruja, ela aparece de várias formas. Pra quem já jogou God of War, principalmente os primeiros, dá pra ver que a Atena tá sempre presente nas coisas. Não diretamente, ou é a estátua, ou é a coruja, ou é uma assombração, e por aí vai. E ela decide principalmente também ajudar o Odisseu, porque ela tem treta com o Poseidon. Então, ela não só quer ajudar o Odisseu, mas ela quer foder com o tio também. Bom, enfim. Nisso, tá rolando a treta lá em Ítaca, porque o Odisseu, ele passa 10 anos em Troia. Quando termina a Guerra de Troia, que ele vai voltar pra casa, passam-se mais 10 anos até ele retornar a Ítaca. Então, são 20 anos que a Penélope, a esposa dele, ficou sozinha em Ítaca. E eles tinham um esquema lá que precisa de um novo rei. E ela, toda noite, tinham vários pretendentes no castelo do Odisseu, esperando uma posição da Penélope sobre o que fazer. E ela foi ligeira também, ela era inteligente. Ela tinha um tear, ela tava costurando um tapete. E ela falava que ela ia escolher o pretendente dela quando ela terminasse de fiar esse tapete. O que ela fazia? Toda noite ela ia lá e desmanchava o que ela costurou. Aí no outro dia ela começava de novo. Porque não era um paninho de prato, era um tapete grande. E ela conseguiu arrastar os caras durante 20 anos nessa conversinha aí. Nesse tempo, o filho deles, o Telêmaco, ele sai de Ítaca e vai procurar o pai. O livro começa, acho que se eu não me engano, é com a parte do Telêmaco. Ele indo procurar o pai. Depois entra na história do Odisseu. E aí, a história do Odisseu é fantástica, porque ao contrário de Troia, são duas coisas que diferem da Ilíada. Na Odisseia você tem menos entidades divinas e mais aventura. Em Troia você tem mais divino e menos aventura. É bem mais político. Ilíada é totalmente político. E a política é entre deuses, homens e a guerra. É muito louco. Bom, eu recomendo. Se vocês conseguirem achar pra ler, leiam. Na Odisseia, você acompanha o Odisseu, ele
ele encontra a Cersei, ele encontra as sereias, ele desce no Hades pra pedir informação os amigos dele que morreram, principalmente em Troia. Lá ele encontra o Ajax, lá ele encontra o... Quem mais? É o Ajax? O incrível Ajax? Eu não lembro se ele encontra o Aquiles. Eu lembro, o Ajax eu tenho certeza, o Ajax e mais um eu tenho certeza que ele encontra. É sensacional. E o Nolan tá fazendo a adaptação desse agora. E o filme vai sair em 2026, vai sair ano que vem. E já bateu alguns recordes, principalmente de bilheteria, pré-estreia, um negócio absurdo. É que o Nolan é foda, é o que eu falei, o Nolan é um dos meus melhores diretores de todos os tempos. É foda, ele faz de tudo. Ele nunca tinha feito algo épico, assim. Épico quando eu digo a história ser épica, o tema da história ser épico. Ele já fez ficção, ele já fez suspense, ele já fez várias coisas. Ele nunca focou direto, por exemplo, unicamente num filme de comédia, até onde eu sei, e algo assim, aventura épica, como Odisseia. Mas sempre que ele põe a mão pra fazer algo novo, ele arrebenta, né, mano? Então não tem nem o que falar. Até então ele nunca tinha feito nada sobre física e ficção científica no nível de Interestelar. E aí ele fez Interestelar, que é um dos melhores filmes de ficção científica de todos os tempos. Por isso que eu falo que ele deveria rebootar o 2001. Nossa, na mão dele ia ficar... Eu não sei nem por onde começar pra arrumar aquela merda que o Kubrick fez. Eu vou deixar aqui o card da minha crítica ao 2001. Falando do livro e do filme que o Kubrick... Olha, eu não vou ficar me repetindo nos vídeos, metendo pau no Kubrick, porque eu não tô metendo pau no Kubrick. O Kubrick é sensacional, é genial. Eu meto pau na adaptação do 2001, só isso. Pra mim ele cagou. Voltando agora pra Odisseia, tem a parte de guerra mesmo, não de guerra, né? A parte de treta, que é quando o Odisseu chega em Ítaca e ele decide exterminar todos os pretendentes da Penélope. Aí ele se junta com o Telêmaco, acho que é a primeira pessoa que reconhece o Odisseu, porque ele entra como um velho. A Atena fica mudando ele direto pra ele se infiltrar nos lugares. E quando ele chega em Ítaca, ela transforma ele num velho. É muito louco isso. Ele entra nos salões de Ítaca, do castelo de Ítaca, por assim dizer, e pede para se candidatar como um dos pretendentes da Penélope. Nisso, ele jura vingança contra os caras e contra qualquer escrava que ele tinha na casa dele, que estavam servindo a esses caras, que não por só obrigação, mas que estavam curtindo o negócio. E aí uma das escravas vai lavar os pés desse velho, desse andarilho, e ela vê uma cicatriz na perna dele, e ela reconhece que é a cicatriz do Odisseu. E o Odisseu fala pra ela: fica quieto, senão eu vou te matar. O negócio era poucas ideias. E tem várias provações que ele passa. Depois o Odisseu, ele se revela pro filho dele, acho. Ele explica que ele é esse velho. E ele, se eu não me engano, ele fala com a Penélope também. Ela propõe um desafio para quem conseguir envergar o arco do Odisseu, um arco de arco e flecha. Envergar é colocar o estirante e disparar. Quem conseguir fica com a mão dela, porque os caras começam a pressionar, já tem muitos anos que eles estão lá esperando, e os caras estão comendo tudo. Fica todo mundo no hotel. Fica todo mundo na casa do Odisseu, esperando a Penélope tomar uma decisão. E eles vão consumindo toda a comida, bebida, são parasitas, né? E o Odisseu monta um esquema pra matar todo mundo. Mas antes disso, ele fala pra fazer essa disputa, né? Esse concurso, pra quem enverga o arco dele. Ele faz num salão, ele manda todo mundo, ele manda o Telêmaco e alguns escravos fecharem esse salão e trancar todo mundo lá dentro enquanto eles estão fazendo essa prova. Que a ideia era envergar o arco, colocar o estirante e disparar uma flecha. Tem 10 machados posicionados com o cabo pra cima, e no cabo tem aquela voltinha pra você amarrar uma corda, alguma coisa, aquele anelzinho. Você tem que disparar a flecha, você tem que envergar o arco e disparar uma flecha entre esses 10 furinhos. Tem que passar. E ninguém consegue envergar o arco. Eu esqueci de onde vem o arco dele. Eu não lembro quem foi que deu o arco pra ele. Não é um arco comum, é um arco com propriedades divinas, por assim dizer. Só ele consegue envergar. Só o rei de Ítaca consegue envergar esse arco. E aí os caras vão lá tentando e não conseguem, e aí ele pede pra tentar, esse velho. E aí os caras falam zoando: vai lá. E aí ele vai, enverga, põe o estirante e dispara a flecha nesse... A hora que ele dispara a flecha, todo mundo acompanha a flecha. Todo mundo...
Quando eles voltam pra olhar o velho, já não é mais o velho. A Atena transforma ele de volta no Odisseu, em toda sua glória. E aí ele e o Telêmaco, os caras estão todos desarmados, ele, os únicos portando armas, eles massacram todo mundo, matam todo mundo. É isso. Eu achei que eu não ia entrar em tanto detalhe, mas acabei contando a história, o final da história. É que assim, o final não tem tanta importância revelar o final, porque desde o começo é o retorno do Odisseu pra casa. Então, o final é ele voltando pra casa. Toda a trama nessa história tá no percurso, não é no destino. É na jornada, que é cheio de aventuras. E esses detalhes eu não vou me aprofundar, porque é interessante vocês acompanharem. Essa é a parte legal. É a parte mais interessante da Odisseia. Não é onde ele chega, não é o destino final, é toda a treta para chegar lá. E tudo que ele precisou fazer, superar e aprender. Porque ele aprende muito também sobre ele, sobre o mundo, sobre o relacionamento das pessoas, sobre os deuses. Eu recomendo, em 2026, ano que vem vai sair o filme. Prometo que próximo do filme eu faço outro vídeo falando mais sobre essa parte da mitologia grega. E é isso. Espero que vocês gostem. Curte o canal, compartilha para dar uma força, diga o que vocês acham, o que vocês conhecem. Se vocês querem que eu fale sobre alguma adaptação, sobre alguma coisa específica. E é isso. Um abraço até outra vez. Valeu, pessoal.